Bom, irmãos, você pode abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 9, esse trechinho das Escrituras que vai do 2 até o 6. Queria convidar você a fazer a leitura desse trechinho da Escritura. A palavra do Senhor diz assim: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aleluia. Bem, irmãos, nós estamos aqui hoje, aqui como comunidade, abrindo aí esse período, que antecede o Natal, comemoração do Natal. Então hoje nós estamos fazendo uma conclamação aqui. Hoje é dia de nós nos prepararmos para aquilo que vai acontecer lá no dia 25. Então vamos nos preparar para o que vai acontecer lá no dia 25. Talvez você pense assim, mas dia 25, será que é um dia especial mesmo? Primeiro porque a gente nem sabe se Jesus nasceu no dia 25, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro? Não é verdade? Quem já ouviu isso? Jesus não nasceu. Tem gente que é taxativo, ele não nasceu. Eu já não vou dizer que com certeza ele não nasceu, porque pode ser que ele tenha nascido sim. Quem sabe ele nasceu, né? A gente não pode dizer com toda certeza, porque os argumentos usados para dar base, dessa informação, Jesus não nasceu no dia 25, eles não são lá assim tão, como é que a gente pode dizer, conclusivos, não são. Depois a gente pode até conversar sobre isso, né? Mas o que acontece no dia 25 de dezembro, irmãos, é o seguinte. A gente sabe que foi o imperador Constantino que disse que dia 25 é dia de se celebrar o nascimento de Jesus. Foi naquele momento em que o Império Romano, se entendeu cristão. E aí, a partir disso, ele pegou o dia mais importante, irmãos. É isso que você precisa entender. Essa é a questão. Eles pegaram o feriado mais importante do ano. Era o dia do sol invicto, era o dia do culto ao imperador, era o dia mais importante do ano no Império. E eles disseram, esse dia, a partir de hoje, será o dia que nós vamos comemorar que não é o sol invicto, não é simplesmente o sol, o Deus Sol ou o imperador, não, mas é a luz que está por detrás do sol. Ela surgiu, a luz do mundo. Foi o dia que ela irrompeu nas trevas. É o dia da luz. Nós vamos comemorar então, a partir de hoje, que dia 25 de dezembro é o dia de Jesus, dia do nascimento de Jesus. E de lá para cá, isso foi feito. Não é verdade? Nós temos visto, isso acontecer. Dia 25 de dezembro é o dia do Natal, o dia do nascimento de Jesus. Mas existem dois movimentos hoje que são contrários a essa informação, a essa verdade, Em primeiro lugar, existe um movimento da cultura muito forte, para tirar Jesus do Natal. Para devolver o Natal ao sol invicto, É o dia do culto à humanidade, vamos dizer assim, e à natureza.
Existe um movimento muito grande no sentido de tirar Jesus do Natal. É o movimento secular. Por outro lado, a gente percebe que esse movimento secular influenciou até a igreja. A igreja fala, eu não quero comemorar o Natal. Jesus nasceu em vez de dia 25 de dezembro mesmo. Ele deve ter nascido em outubro, na festa dos tabernáculos e não sei o que e tal. Então, deixa para lá o Natal, deixa para eles. Só que, irmãos, eu não penso assim não. Nós não devemos pensar assim. Não mesmo. Da mesma forma que para os judeus que se converteram, a morte de Jesus e o dia da morte de Jesus passou a representar a nova Páscoa, que era o feriado mais importante dos judeus, para os romanos. Dia 25 de dezembro passou a ser o dia do nascimento de Jesus, o dia da luz do mundo, que surgiu. Eu queria hoje, então, dizer para vocês que os católicos não estão errados, e nem os anglicanos, e nem os luteranos, quando eles dizem que a gente deve dar atenção para esse dia 25 de dezembro. Nós devemos, e nós vamos dar esse calendário litúrgico, Porque, irmãos, a partir de hoje, eu quero chamar você, eu quero conclamar você, eu quero, como ministro do Evangelho, que você abra o teu coração para entender o milagre do Natal. Essa pergunta, qual o sentido do Natal? Qual o sentido do Natal? O que representa o Natal? Parece que a gente já sabe as respostas de cor. Jesus nasceu, Jesus nasceu. Essa é o principal elemento do Natal, a informação mais importante é que Jesus nasceu. Mas será que nós entendemos verdadeiramente o que representa Jesus nascer? Qual é o significado? Durante muitos anos, nós evangélicos, a gente se deparou e nós pensamos muito e bastante a respeito da morte de Jesus e ressurreição. Isso é importante, a gente sabe como é importante. Mas, por outro lado, a gente abriu mão do nascimento. Falou, bom, o nascimento de Jesus, a gente não precisa dar tanta atenção assim. Mas será, irmãos, que nós devemos fazer isso? Ou a gente deve fazer o contrário? Nós, como igreja, vamos fazer o contrário. Nós vamos agora daqui para até o dia 25. Então, dia 25 de dezembro, a gente não vai dia 24 e 25, nós vamos nos reunir como família, nas nossas casas, porque Jesus nasceu. E o que representa isso para nós? Para a gente pensar, para a gente entender melhor, eu acredito que a gente precisa passar aí dias refletindo e deixando que o Espírito de Deus fale conosco e nos traga a grande verdade e as implicações dessa verdade. O que é Deus nascer como homem? Que verdade é essa, irmãos? Deus nascer como homem. Aí, será que ele vai e volta? Agora ele vai, Bocó, pode ficar tranquilo. Hoje é o dia da Keila, Keila? Parabéns. O Alexandre está ali. Deus abençoe, viu, Keila? Deus abençoe só seu dia, sua semana. Domingo passado, a irmã Eleusa também fez aniversário. Cadê ela? Cadê a Eleusa? Eleusa, você estava aqui quietinha, fez aniversário, ninguém falou nada, foi embora, A Thaís também não estava. Parabéns, viu, Eleusa, atrasado. Ontem foi o dia do Weber, O Weber está aí? Cadê o Weber? Não está, A gente deu uma... Oi? Thaís foi sexta-feira. Eita, semana cheia de aniversário. Deus abençoe todos vocês. Opa, volta lá. O grande milagre. A gente precisa entender que o Natal, irmãos, é o maior milagre de todos os tempos. A gente se depara com a ressurreição, a gente acha a ressurreição algo maravilhoso, A ressurreição, a gente já falou tanto dela, desde agosto para cá. Mas algo que nós precisamos entender é que o Natal, o nascimento de Jesus,
é o maior milagre da história. É o milagre dos milagres. É o grande milagre. O que realmente pode significar essa frase, Deus tornou-se homem, irmãos? Será que você entende isso? O que significa Deus se fez homem? Deus tornou-se homem. Será que você entende? Na verdade, eu acho que a gente tem um monte de ideia vaga a respeito disso. Tem um monte de coisa vazia na cabeça quando a gente pensa nisso, né? Os teólogos antigos, eles dedicavam anos e anos de meditação e estudo para refletir sobre essa grande verdade, né? Eles desenvolveram algumas doutrinas importantes, umas palavras que a gente tem até medo, né? Kenosis, que é aquela doutrina do esvaziamento de Deus. Tem uma outra doutrina que chama união hipostática, né? Jesus, ele reunia ali nele duas naturezas. E os teólogos, eles escreveram, e alguns escreveram páginas e páginas e mais páginas a respeito disso, irmãos. Um tesouro riquíssimo. Pessoas que se debruçaram nesse grande mistério. Não é algo assim que a gente, beleza, Jesus é Deus que se fez homem. Mas será que nós entendemos? Porque se nós não entendermos, irmãos, esse milagre, a gente não pode entender os outros. Uma coisa que nós precisamos entender, de uma forma muito clara, é que se nós não entendermos o grande milagre, se a gente não aceita o grande milagre, todos os outros perdem o sentido e o significado, todos eles se esvaziam. Se Deus não se fez homem, se Jesus, homem, não é Deus, tudo mais é perdido. Essas semanas atrás, eu estava assistindo um vídeo que alguém compartilhou na internet, dizendo, na verdade era uma reunião num grande salão, e uma reunião assim de muitos muçulmanos, né? Não sei se você já viu isso, mas parecia, no caso deles, né, devia ter umas 20 mil pessoas, aquela coisa gigantesca, muita gente, aquele monte de homem, né, a maioria homem, e tinha lá um líder com microfone, e aí ele colocou uma garota que era cristã, no meio dessa turma toda, uma garota cristã no meio desse monte de homem muçulmano, e aí ela foi lá para defender o cristianismo. E uma pergunta que esse líder lá fez para ela, ele fala, bom, você é cristã? Ela falou, eu sou cristã. Aí ele fala, bom, se você é cristã, então você faz o que Jesus mandou, né? Ela falou, não, sim, eu faço. Mas aí ele fez uma pergunta para ela, mas espera aí, você sabia que nós, muçulmanos, somos cristãos também? Aí ela falou, não sabia, né? Ele falou, pois nós somos cristãos, a gente acredita em Jesus. Jesus disse uma série de coisas muito importantes. Nós acreditamos em tudo que Jesus disse, ele falou. Mas aí ele fez uma pergunta para ela, mas você não é daquelas cristãs que acreditam que Jesus é Deus, né? Você não acredita nisso. E ele fez isso de uma forma assim, ele colocou na parede, né? E ela ficou lá acuada, ela falou, não, eu acredito, né, que Jesus é Deus. Aí ele humilhou, né? Falou, não, cara, é um absurdo isso. Isso é mentira. E a Bíblia não diz isso. Os cristãos inventaram isso. Jesus não é Deus. Jesus é um profeta. Um homem profeta. É isso que vocês precisam entender. É isso que os cristãos precisam aceitar. Jesus é um homem comum. Ele foi especial porque ele tinha uma mensagem, né? Ele era um profeta, um homem de Deus, mas ele era um homem, ele não é Deus. Não são só eles, irmãos, né, que dizem isso. Eu queria que nós hoje refletíssemos. Será que nós cristãos acreditamos mesmo que Jesus é Deus? Será que você acredita nisso? Essa menina, ela ficou, não sei dizer, não sei muito bem, eu acho que sim. O que significa essa verdade de que Jesus é Deus? Deus em carne,
Deus em pessoa, Deus em forma de gente. Nós vamos refletir hoje sobre isso. Não existe na Bíblia milagres e narrativas aleatórias, independentes, mas todos os outros milagres e todas as narrativas preparam para essa, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Toda a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, todos os milagres de Jesus, todos os milagres do Antigo Testamento, todos eles procedem, né? Eles manifestam, eles resultam e eles preparam, ou uma coisa ou outra. O milagre da encarnação de Jesus é o centro de toda a ação de Deus na história e na criação. É isso que nós precisamos entender. É sobre isso, irmãos, que se trata o verdadeiro sentido do Natal. Deus se tornar homem é o fato mais importante da história humana. É o acontecimento maior da criação. Deus, o Deus invisível, aquele Deus inalcançável, incompreensível, aquele Deus totalmente outro, além, ele se tornou homem. Ele se tornou homem na história, no momento histórico. Ele se encarnou dentro da história, como fato histórico, para que seja assim pelos séculos dos séculos. Eu tenho falado aqui uma coisa que eu aprendi do N.T. Wright, que é algo surpreendente, que toda a história do Evangelho é a história de como Deus Criador, o Deus Criador que vivia além e sobre toda a natureza e sobre a criação, como esse Deus Criador se tornou o Rei do mundo. Como Deus distante, abscondido, escondido, separado, longe, o que ele fez para se tornar o governante do mundo, o Rei do mundo, o Rei dos homens. Como é que ele veio, como é que ele fez esse movimento, como é que ele saiu lá de cima, como é que ele desceu, para depois subir e levar consigo toda a criação. Essa é a história, esse é o fato histórico, esse é o momento histórico da encarnação de Jesus. Deus tornou-se homem. Não dá para a gente olhar para a Bíblia sem enxergar isso, irmãos. Tem alguns cristãos liberais hoje que eles não acreditam muito nisso, não. Os muçulmanos estão aí para dizer, os céticos eles falam, bom, não pode ser. Jesus, ele realmente, inegavelmente, ele foi uma pessoa muito importante. Ele foi um grande profeta, para os religiosos. Ele foi um grande mestre da moral para as pessoas inteligentes. Ele foi mesmo, ele disse coisas surpreendentes. Ele foi um grande exemplo, claro que foi. Mas se Jesus não for Deus, esquece. Você precisa entender, se Jesus não é o teu Deus, não adianta. Você não precisa seguir os ensinamentos de Jesus. Você não precisa fazer aquilo que Ele manda. Você não precisa seguir os passos de Jesus. Você não precisa. Se Jesus, o homem Jesus, não for o teu Deus, o teu soberano Deus, não tem como você ser cristão. Não tem jeito. E é isso que toda a Bíblia diz. A Bíblia, num todo, ela diz isso. Sem sombra de dúvidas, não tem nada, como disse o rapaz lá. Depois eu vou compartilhar esse vídeo que eu assisti para vocês, lá na página da igreja. Não tem nada dúbio, não tem nada com meia verdade, não. A Bíblia é clara. Jesus é Deus. Nós lemos esse texto do profeta Isaías. O profeta Isaías viveu pelo menos 600 anos antes de Cristo. E ele teve essa visão, ele recebeu essa palavra de consolação, uma palavra profética, a respeito de como
Deus salvaria o mundo. Como seria o advento, a vinda do Deus que vinha para salvar, que vinha para redimir, salvar, resgatar, tirar da escravidão. Né? E o profeta Isaías, então, ele recebeu, né, essas palavras. O povo que estava nas trevas viu a grande luz. Eles viram a grande luz. Surgiu, então, a grande luz. Sobre aqueles que viviam na sombra da morte, raiou a luz. Aqueles que estavam assentados, derrubados, na sombra da morte, sob a sombra da morte, sobre eles raiou uma grande luz. E aí o profeta continua dizendo: fizeste a nação crescer, então aumentaste a alegria, e eles se alegraram, como os que se regozijam na colheita, a mesma coisa, aquela alegria, aquela festa, a luz chegou. Como os que se exultam quando dividem os bens, né, tomados de uma batalha, depois da vitória, aquela alegria. Finalmente, os nossos inimigos foram todos derrubados. Finalmente, nós encontramos paz. Ali é vida plena, aquele sentimento de grande alegria, porque nós que estávamos nas trevas vimos chegar o povo que estava nas trevas, que caminhava nas trevas, viu raiar a luz. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia. O jugo foi destruído, quebrado, despedaçado. A canga que estava sobre os ombros, a vara de castigo do opressor, como lá nos dias de Midian, da vitória de Midian. Aí ele faz aqui uma menção àquele momento da história de Israel, em que Gideão, lembra de Gideão? Estava lá, os midianitas. Como é que um exército de 300 homens, 300 de Gideão, né? Não é nem de Esparta, é de Gideão, 300 homens de Gideão enfrentaram um exército de 135 mil midianitas. 300 homens que não precisaram levantar a espada, 300 homens que tocaram a corneta, a trombeta e quebraram o jarro. Como é que Deus livrou o povo? E aí ele lembra daquele sentimento de grande alegria decorrente daquilo, daquele momento de libertação. O Senhor destruiu aquilo que nos oprimia. Aí ele fala: toda arma, toda vestimenta, toda indumentária, né? Tudo aquilo as nossas ferramentas de guerra, tudo aquilo que a gente usa, que os seres humanos usam para combater, né? A vida é uma luta, nós enfrentamos muitas lutas e muitas dificuldades e muitos inimigos. A gente precisa andar armado por aí, né? Vestidos com armaduras para nos proteger. Aí não precisa mais, pode jogar fora, pode queimar a sua bota de guerra, tudo aquilo que você usa para guerrear, não haverá mais guerra, acabou, ninguém mais vai se opor, não haverá mais inimigo nenhum, acabou, gente, acabou, né? Festa, a luz raiou nas trevas, pode queimar toda a bota, toda a indumentária que foi tingida de sangue, joga fora, queima. E aí ele termina dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Parece contraditório. Parece contraditório, porque ele está falando de uma grande vitória, ele está falando de uma grande luz que brilhou, que raiou. Todas as trevas foram dissipadas, os exércitos inimigos vencidos, as armas inimigas foram vencidas, tudo, né? A grande vitória de todos os tempos. Mas aí ele fala, e a razão dessa vitória, da maior vitória humana, é essa: um menino nasceu. Um menino nasceu. Uma criança nos foi dada, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado.
A autoridade, o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado tudo isso. Ele será conhecido. Irmãos, isso não pode ser dito de homem nenhum. Não é verdade? Por mais capaz que seja esse homem, por mais habilidoso, por mais importante que seja ele. Não. Esse é o retrato de Jesus. Deus poderoso, Pai eterno. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus maravilhoso, o maravilhoso conselheiro. Jesus não é homem. Não é um simples homem que nasceu. Jesus é o próprio Deus, feito homem. Deus em carne. Deus em carne. O Verbo feito carne. O Verbo, o Deus feito homem. Para que agora, como homem, ele reine, né, juntamente com o Pai. É isso que Jesus fala em Apocalipse. Vocês vão reinar comigo, a humanidade, pelos séculos dos séculos. Aquela figura do leão e do cordeiro que é apresentado para abrir o livro. Se nós não entendemos que Jesus é Deus, a gente não entende o resto da Bíblia, irmãos. Não dá para entender, não dá para aceitar. Por que não havia nenhum homem digno de abrir aquele rolo, né, aquele livro? E por que houve uma grande festa ali dos anciãos? E por que houve toda aquela preparação, aquele anúncio? Não, existe um. A raiz de Davi. Leão da tribo de Judá. Ele é digno. Ele é digno. Esse livro chama Na Terra dos Crentes a extraordinária jornada de uma estranha ao centro de uma igreja evangélica. Quem fala dela é o Philip Yancey, no último livro que ele escreveu, chama O Eclipse da Graça. Essa foto é a foto dessa autora mesmo, da Gina Welch. Gina Welch, acho que é isso. E ela está aí sendo batizada na igreja. Mas o que acontece com ela? Essa mulher, ela é uma repórter, uma escritora judia, e ela da Califórnia, e ela se mudou para Virgínia. E lá na Virgínia, ela morava perto de uma igreja batista que tinha lá. E ela falou que ela via muito crente, muito evangélico indo e vindo, e ela esbarrava com eles. E ela ouviu tanto falar dos evangélicos, e ela conhecia tão bem a igreja evangélica, ela sabia daquele retrato, né? Eles são homofóbicos, eles fomentam o medo, né? Vendedores do medo, uma série de coisas que ela diz. Eu entendo a igreja evangélica, e eu vou fazer o seguinte, eu vou me infiltrar no meio deles. Eu vou entrar na vida deles e eu vou escrever um livro com essa experiência que eu tive, que eu vou ter, né? Então ela pensa assim, eu vou entrar dentro da igreja, e ela fez isso. Ela chegou na igreja, ela chegou como visitante, depois ela aceitou Jesus, depois ela foi batizada, né? Esse é o batismo dela, a foto do batismo dela. Depois ela entrou nos ministérios, ela estava trabalhando com jovens adultos, né? E ela trabalhando, foi até fazer missão lá na Alasca. Ela se envolveu em tudo. E então depois ela se afastou e escreveu o livro. E ela conta essa experiência dela. E eu separei aqui algumas frases. Não dá para ler, né? Tá ruim. Eu vou ler aqui para você. Que ela diz: eu gostava da sensação de calma que a oração produz. A experiência dela dizendo, né? Por causa da maneira informal com que eles conversavam com Deus. A sua cordialidade, otimismo. E por que não dizer da felicidade
com o qual eles viviam, né? Tudo isso me surpreendeu e me impressionou. Eu gostei muito daquela sensação de comunidade e também daquele sério exame regular de consciência. Nosso relacionamento me havia mudado, né? Ela mudou quando ela entrou na igreja. Eu me senti tão feliz, me sentir tão feliz em nossa amizade, né, com os irmãos ali da igreja, me fizeram mudar o que pensava sobre os cristãos. No final das contas, ela escreveu um livro muito diferente daquilo que ela imaginava. Ela falou: eu entrei naquela igreja e eu me decepcionei, porque não era aquilo que eu esperava. Eu encontrei ali naqueles irmãos, naquela vida, aquela oração que era feita, aquele encontro semanal que acontecia, e aquilo mudou minha vida, ela dizendo, né? Mudou a forma como eu enxergo os cristãos agora. Eu não os vejo mais como eu os enxergava antes. Mas aí tem um momento que ela fala: mas chegou uma hora que eu precisei decidir. Ou eu acredito no que eles acreditam, ou não. Ou eu caio fora disso aqui. Eu pulo fora. Teve um momento em que ela teve que decidir. E ela fala que decidir e acreditar, aceitar que Jesus é Deus para ela foi muito complicado. Ela não aceita. E ela falou: então eu vou sair. Não dá. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Essa frase é uma frase do Bonhoeffer, aquele pastor lá da Alemanha. Ele diz o seguinte: o Filho de Deus ocupa espaço nessa terra. Com a encarnação, Cristo ocupa lugar entre os seres humanos. Ele veio para o que era seu. Mas ao nascer, deram-lhe um estábulo, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Uma verdade, uma doutrina, uma religião não exigem espaço próprio. Elas não têm corpo. São vidas estudadas e compreendidas. Isso é tudo. O Filho de Deus, feito ser humano, porém, precisa não somente de ouvidos e corações, mas seres humanos verdadeiros para o seguirem. É isso, irmãos. Jesus não pode ser tratado como um mestre da moral, porque ele não é. Ele não é um profeta. Deus, uma vez Deus encarnado, ele exige espaço aqui na terra. Eu gosto muito dessa imagem, né? O Deus que se faz homem exige espaço entre nós, irmãos. Exige espaço na nossa vida, na história. Não é aquela religião que a gente costuma ter com Deus lá longe. Deus tudo abstrato, né? Tudo lá longe. E aqui a gente vive a nossa vida. Não! Quando Deus se fez homem e Ele entrou na nossa vida, na nossa história, Ele entrou na sua história. Ele exige de você, Ele exige de mim, Ele exige do mundo espaço. Ele é o Rei do mundo. Ele é o Deus que se fez homem para governar o mundo. Ele é o Deus que se fez homem para que todos os joelhos se dobrem. Ele é Deus que se fez homens para que todas as línguas confessem que Ele é Senhor. Ele é Deus que se fez homens para sujeitar todos os governos da terra. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele exige espaço, irmãos. Ele exige espaço na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Quando Deus encarna, é importante a gente entender isso. Quando Ele encarna na pele daquele homem de Nazaré, Ele exige atenção histórica. Ele não é como Osíris, como Hércules, Perseu, como aqueles outros filhos de deuses da mitologia, que não nasceram ninguém sabe onde, nem sabe quando, ninguém sabe dizer. Não, Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus encarnado nos dias do governador, do imperador César Augusto, nos dias que Quirino era o governador da Síria. Ele tem data na história. Ele tem nome humano, né? Você vai chamá-lo de Jesus, foi o que o anjo falou para Maria.
É o que a gente precisa entender. Toda a história da Bíblia, irmãos, é o que nós precisamos entender. Toda a história da Bíblia, toda ela. A Bíblia ela é escrita para nos mostrar Jesus. Como é que Deus veio nos salvar em Jesus? Primeiro ele escolheu um homem. A gente vê lá em Gênesis, aquela história primeira, Deus Criador, né, do capítulo 1 até o 10 de Gênesis. Nós vemos ali que toda a humanidade perdeu a referência de quem é Deus. Né? Nós vemos que a humanidade ela cai, geração após geração, e ela vai caindo, ela vai perdendo a referência de quem é Deus. Totalmente, né? Aí é preciso que haja um dilúvio. Aí Deus fala ali que ele precisava interromper aquilo. Era um ciclo de maldade muito grande, de muita violência. Toda obstinação humana era inclinada para o mal e Deus precisava interromper. Em seguida a gente vê que surge ali a descendência de Noé e os filhos de Noé. Mas logo em seguida nós vemos a Torre de Babel e numa declaração ali no capítulo 11, dizendo que não tem jeito. O homem se perdeu. O homem perdeu-se totalmente de Deus. Ele não sabe quem é Deus. E ele começou a adorar as criaturas. Ele começou a adorar a si mesmo. Ele não sabia mais quem era Deus. Ele perdeu a referência. Ele não sabia mais qual era a face do Deus Criador. Qual era o nome do Deus Criador. Eles estavam tão unidos na criação, mas agora ele não tinha mais referência. Então a Bíblia vai mostrar como é que Deus escolhe um homem lá longe. Não é porque ele era especial, não, mas ele escolheu Abraão. Abraão, sai daqui de onde você está, vai lá para um lugar que eu vou te mostrar. Sai do meio da tua família, sai do meio da tua cultura, sai daqui da sua vida e vai para um lugar que eu vou mostrar para você, um lugar novo. Sai daqui e vai para lá. Abre mão de tudo que você tem aqui. Eu vou começar em você uma nova nação. Em você eu vou começar uma nova nação que vai abençoar, né? Em ti serão benditas todas as famílias, toda a terra. Eu não escolhi você porque você é especial, Abraão. Eu escolhi você porque eu quero abençoar todas as nações da terra. Todas elas. E aí nós vemos a história do povo de Israel nos patriarcas. Israel, né? Aí na época de Davi, o auge de Israel, em seguida Salomão, e aí começa a cair de novo e perder a referência de quem é Deus, o Deus que livrou do Egito, o grande Deus, Yahvé, né? O Deus eu sou, que se apresenta no deserto. E eles perdem a referência, e eles começam a cultuar outros deuses, eles começam a construir ídolos, e eles vão perdendo a referência, e aí vem a Síria, depois vem Babilônia, e aí eles são dizimados, espalhados por toda a terra. Daí voltam alguns remanescentes de Babilônia. E aí nós vamos ver lá em Lucas escrevendo a história de uma garota judia, irmãos. Toda a história humana, toda a história bíblica, ela está resumida ali nas orações de uma garotinha judia, de uma adolescente judia. E ela orava ao Senhor, e ela buscava ao Senhor. Ela tinha ouvido falar que Deus um dia traria, né, essa criança, que seria o Messias, o Cristo. E ela orava, e com ela algumas pessoas, e Lucas vai dizer no capítulo 2, se estudar o capítulo 2 de Lucas, Lucas mostra ali muitas pessoas fiéis, que aguardavam, que ansiavam pela resposta, pelo cumprimento das profecias. Deus haveria de fazer aparecer a luz nas trevas, haveria de mandar o Messias. Toda a história humana, irmãos, estava ali, resumida, né? Toda a história de Israel atendeu para aquele momento ali. Aquela judia, nas suas orações, recebeu a visita do anjo, e o anjo falou: você é a bendita entre todas as mulheres. Todas as mulheres. Você vai ter um filho. E ele vai ser o Salvador do mundo. Ele vai ser o Senhor do mundo. Como é que vai ser? Ah, mas eu não tenho marido. Não, não é assim não. O Espírito Santo vai te envolver. Ele vai te envolver. Você é virgem, mas o Espírito Santo vai te envolver. E ele vai tocar você. E você vai conceber, e você vai ter um filho.
Maria era virgem? Era. Claro que era. Nascimento virginal? É lógico que foi. É claro que foi. Deus se fez gente. Deus se esvaziou, segundo Paulo em Filipenses. Como é que é isso? Eu sei que é difícil da gente explicar e entender, mas irmãos, missão para você, lição de casa para você. Permita que o Espírito Santo de Deus te revele, te mostre, te tome pela mão, para que você compreenda quem é Jesus. Ele não é o teu mestre de moral, ele não é um profeta, ele é o teu Deus. É o Deus que se fez gente. Amém? Amém? Nós vamos comemorar, sim. Domingo que vem nós estaremos aqui. Nós vamos celebrar o momento máximo da história humana. O dia que Deus se fez homem. Nisso cremos. Essa é a verdade a respeito de tudo que a Escritura diz a respeito de Deus, né? Um Deus todo-poderoso que se revelou na figura, na face de um homem de dores, que é a figura do Messias em Isaías. O profeta Isaías é a figura do homem de dores. Ele usou uma judia simples, humilde, que não tinha dinheiro para pagar um parto legal, né? Não tinha condições. E ele usou essa judia, e ela foi a mãe de Jesus, e ela o criou. E essa mãe viu esse homem se formando nessa grande referência, aquelas multidões que o seguiam, e ela viu que ele se tornou um homem de dores, de muitas dores. Deus, entre nós, é um homem de dores. Simples. Simples, irmãos, como nós, como eu e como você. Ele se fez um de nós. As pessoas, elas não querem aceitar isso, mas essa é a grande verdade acerca de Deus. O único Deus, né? O cristianismo não diz que um Deus se fez carne em Jesus. A Bíblia diz de uma forma muito clara que o único Deus que existe, só existe um Deus. Esse único Deus, ele se chama Yahvé, né? O Deus de Abraão, o Deus que se revela para Abraão para abençoar todas as nações. Esse Deus se fez carne em Jesus. Esse Deus se fez carne em Jesus. Todos os milagres em Israel atendem e cooperam e procedem e apontam para esse grande milagre de Deus se fazendo o homem. Homem, gente. Tudo atende a esse grande milagre de Deus descendo, para depois subir novamente. Como diz Filipenses. Alto, e muito alto, e muito alto, e mais alto, acima de todo poder, acima de todo principado, acima de todos os poderes, acima de todos os nomes. Ele subiu, está subindo, e levando consigo toda a criação, e os filhos que agora atendem também ao Pai do unigênito. Amém, irmãos? Deus veio começar uma família. Jesus veio para que ele seja o primeiro de muitos irmãos. A humanidade sendo elevada ao mais alto padrão de dignidade, porque Deus a criou assim. Deus se fez pequeno? Ele fala não, porque no reino o pequeno é grande, o menor é maior, o último é primeiro. No reino é diferente.
a imagem de Deus, a exata expressão de Deus. Amém, irmãos? Eu quero chamar você a refletir sobre isso nos próximos dias. Deixa Ele assumir o controle da sua vida. Ele é o teu Senhor. Ele vai assumir o controle da tua vida. Submeta-se ao senhorio de Jesus, porque Ele é Deus. Baixa a tua cabeça. Meu Deus, nós estamos diante da tua palavra.